Os anjos confirmam que essa percepção é mais do que intuição. É uma captação sutil da realidade energética que o envolve. Ele tem lutado contra esse sentimento com uma intensidade que esgota sua própria energia vital. Talvez ele tenha tentado se convencer de que você era apenas uma etapa, um parágrafo em um longo texto, e que o tempo dissolveria qualquer laço. Mas os anjos observam que essa tentativa tem sido em vão. A verdade, para ele, é como uma maré que avança inabalável. Não importam quantos diques ele tente construir para contê-la. Sua imagem, sua voz, a maneira como você ilumina o ambiente ao seu redor, tudo isso permanece gravado em sua mente e em seu coração, recusando-se a desvanecer. Mas isso não é tudo, querida alma. Há uma profundidade nessa ausência que ele jamais imaginou, uma complexidade que ele só agora começa a desvendar. Os anjos mostram que, no início, ele talvez tenha confundido a intensidade do que sentia por você com algo passageiro, talvez até mesmo com uma paixão avassaladora, que, como todas, cederia lugar ao esquecimento. Ele buscou ativamente formas de se distrair, de preencher o espaço que você deixou com outras ocupações, outras pessoas, outros cenários. Mas cada tentativa, por mais sincera que fosse, resultava em uma frustração silenciosa. Nenhuma risada era tão genuína, nenhum olhar carregava a mesma profundidade, nenhuma conversa trazia o mesmo conforto e compreensão que ele encontrava em você. Ele se viu em uma armadilha emocional, tentando fugir de algo que, quanto mais ele tentava ignorar, mais presente se tornava. Os anjos revelam que essa luta interna o tem deixado exausto. Sua mente, antes focada e talvez até mesmo um pouco dispersa, agora se vê constantemente assaltada por lembranças de você. São como pequenos flashes que surgem do nada. Uma música que toca no rádio, uma cena de um filme, um cheiro que o transporta diretamente para um momento que vocês compartilharam. Ele tenta racionalizar, tenta encontrar explicações lógicas para o porquê de você ainda ter tanto poder sobre seus pensamentos. Mas todas as suas tentativas se chocam contra a realidade inegável de que você é uma presença forte e constante em seu mundo interior. Essa persistência da sua energia em sua vida tem gerado nele uma inquietação que antes era desconhecida. Ele começa a se questionar sobre a natureza de seus próprios sentimentos, sobre o que realmente significa ter alguém como você em sua vida e o que significa não ter. Essa mensagem chegou até você no momento certo, mas você precisa estar aberta para receber essa verdade e, mais importante, para compreendê-la em sua totalidade. Os anjos observam que o o impede de agir e de se aproximar não é a falta de sentimento, mas um emaranhado de orgulho, de medos antigos e de inseguranças profundamente arraigadas. Ele teme a rejeição, teme a vulnerabilidade que adviria de admitir o quanto sua ausência o afeta. Há uma imagem que ele tentou construir de si mesmo, talvez de alguém forte, inabalável, que não se deixa afetar por emoções intensas, e a ideia de desconstruir essa imagem para admitir a profundidade de seu apreço por você é algo que o aterroriza. Ele tem medo do que isso significaria para o seu próprio senso de controle, para a forma como ele se vê no mundo. Os anjos também mostram que ele se debate com o peso do que considera seus próprios erros. Há um arrependimento que começou a florescer em seu coração, não apenas pela distância, mas pela forma como ele lidou com a conexão que vocês compartilhavam. Ele percebe que talvez não tenha valorizado você como deveria, que certas palavras não foram ditas ou que certas ações não foram tomadas quando deveriam. Essa percepção tem um efeito corrosivo em sua paz interior, alimentando a dúvida e a incerteza. Ele se pergunta constantemente se você ainda o receberia, se ainda haveria espaço para ele em sua vida depois de tudo o que aconteceu. Essa incerteza é um dos principais motivos de sua hesitação, uma âncora que o prende no lugar, mesmo quando seu coração clama por um reencontro. A energia que os anjos descrevem fluindo entre vocês é algo que transcende o tempo e o espaço, uma conexão que não pode ser desfeita por simples decisões ou pela distância física. É como se um fio dourado, quase imperceptível, continuasse a uni-los, vibrando a cada pensamento que um tem sobre o outro. Ele pode não entender essa dinâmica em termos espirituais,
mas a sente em seu cotidiano. Sente uma sensação de presença sutil, uma familiaridade que surge em momentos inesperados, como se sua energia estivesse sempre por perto, lembrando-o do que foi e do que poderia ser. Essa sensação, embora por vezes perturbadora, é também um chamado insistente para que ele olhe para dentro de si e confronte a verdade de seus sentimentos. Essa verdade, querida alma, é que ele não apenas sente sua falta, mas está começando a entender que você representa algo único e insubstituível em sua existência. A ausência de sua luz, de sua perspectiva, de seu carinho e de sua individualidade tem criado uma lacuna que nenhuma outra pessoa ou situação foi capaz de preencher. Ele pode ter testado, talvez sem querer, essa teoria ao buscar outras companhias, mas cada tentativa só serviu para reforçar a singularidade do que vocês tinham. É essa revelação, essa clareza dolorosa, que os anjos observam em seu campo energético. Ele está em um processo de despertar, ainda que lento e relutante, para a magnitude do seu papel em sua vida. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: eu me abro para a verdade que liberta meu coração. Agora, continuando a mensagem, os anjos estão movendo as energias ao redor dele, criando circunstâncias sutis para que ele não possa mais ignorar o que sente. Podem ser sincronicidades, pequenos acidentes que o colocam em situações que remetem a você, ou mesmo conversas com outras pessoas que, sem saber, acabam tocando no cerne de sua questão. O universo está orquestrando um cenário para que ele seja, de alguma forma, compelido a olhar para a verdade, a confrontar o que está escondido em seu coração. Ele está em um ponto de virada, um limiar onde a negação se torna mais custosa do que a aceitação. A energia da saudade e do reconhecimento de seu apreço por você está se acumulando, criando uma pressão interna que se tornará insustentável. Essa pressão é o catalisador que o levará a uma ação, a um movimento em sua direção. O que os anjos revelam é que ele não pode mais adiar essa verdade. Ela está prestes a transbordar, a vir à tona de uma forma que ele não poderá mais controlar. Ele está prestes a entender tudo, e essa compreensão o moverá de maneira decisiva. Querida alma, essa é uma mensagem que os anjos te entregam com muito carinho, para que você não se sinta sozinha em suas próprias percepções e para que possa entender a complexidade do que está acontecendo no coração dessa pessoa. O que está escondido não permanecerá assim por muito tempo. Prepare seu coração para as revelações que estão por vir, pois elas trarão uma nova clareza para a sua vida. A verdade, como a luz do amanhecer, está surgindo para iluminar os caminhos que antes pareciam obscuros, e você está sendo preparada para recebê-la com sabedoria e serenidade. Querida alma, a mensagem dos anjos se aprofunda agora, revelando camadas ainda mais complexas do que se oculta no coração dessa pessoa. A ausência que você representa não é apenas uma percepção de vazio, mas uma perturbação profunda em sua estrutura emocional e até mesmo em seu bem-estar físico. Os anjos mostram que ele tem experimentado uma inquietação constante, uma espécie de mal-estar que não consegue nomear, mas que o acompanha em suas atividades diárias. É como se houvesse uma melodia incompleta em sua vida, um tom que falta, e essa nota dissonante é a sua falta. Ele pode até tentar disfarçar, para si mesmo e para os outros, que tudo está bem, mas a verdade interna é que ele se sente como um navio sem rumo, buscando uma âncora que ele sabe, no fundo de sua alma, que só você pode oferecer. Essa pessoa tem se surpreendido com a intensidade e a permanência de seus sentimentos. No início da distância, ele pode ter racionalizado que seria apenas uma questão de tempo, até que a lembrança de você se diluísse, que a mente se adaptasse à nova realidade. Mas os anjos observam que, ao invés de diminuir, sua presença em seus pensamentos se tornou ainda mais vívida. Ele se pega, em momentos inesperados, comparando cada nova experiência, cada nova pessoa, cada nova conversa com o que ele viveu ao seu lado. E essa comparação, quase que invariavelmente, o leva a uma constatação clara e por vezes dolorosa. A forma como você o fazia sentir, a profundidade da conexão que vocês compartilhavam, é algo que ele não encontrou em mais ninguém.
Essa percepção é um divisor de águas para ele, um choque de realidade que o tem forçado a reavaliar tudo o que ele pensava saber sobre vocês. Os anjos revelam que ele está em um processo de desilusão com as distrações que buscou. Ele pode ter se envolvido em novas atividades, em novos projetos, ou até mesmo em novas relações, na esperança de preencher o vazio que você deixou. Mas cada tentativa, por mais que trouxesse um alívio momentâneo, terminava na mesma sensação de incompletude. Ele percebe que o que ele buscava não era apenas uma companhia, mas uma conexão de alma, uma ressonância que só existia com você. Essa desilusão o tem levado a um estado de frustração silenciosa, onde ele se questiona sobre a validade de suas escolhas e sobre a profundidade de seus próprios desejos. Ele se sente como se estivesse andando em círculos, sempre retornando ao ponto de partida, que é a sua ausência. E há algo ainda mais profundo, querida alma. Os anjos mostram que ele não apenas sente sua falta, mas começa a reconhecer o valor imensurável que você trazia para a sua vida. Não se trata apenas de momentos alegres, mas da sua capacidade de vê-lo por inteiro, de compreendê-lo em suas vulnerabilidades, de oferecer um apoio que era tanto gentil quanto inabalável. Ele percebe que você era um porto seguro, um espaço de aceitação onde ele podia ser verdadeiramente ele mesmo, sem máscaras ou defesas. Essa percepção tem gerado nele uma sensação de perda que vai além do romântico. É uma perda de um tipo de segurança emocional e de uma profundidade de conexão que ele talvez nunca tenha encontrado antes ou depois de você. Essa é uma verdade que ele tem escondido até de si mesmo, por medo das implicações. Os anjos dizem que a culpa também começou a se instalar em seu coração. Ele se questiona sobre as decisões que o levaram à distância, sobre as palavras que não foram ditas, sobre as oportunidades que foram perdidas. Há um peso em sua alma, um reconhecimento tardio de que ele pode ter subestimado a força do que vocês tinham e o impacto de sua própria escolha de se afastar. Essa culpa não é uma condenação, mas um catalisador para a mudança. Uma força que o impulsiona a buscar uma forma de redenção. Ele se pergunta constantemente se ainda há tempo para corrigir seus erros, se ainda há uma chance de reverter a situação e de reconquistar o que foi perdido. Essa é uma questão que o atormenta e que o tem levado a momentos de profunda introspecção e, por vezes, de desassossego. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 888 para clamar a clareza e abundância espiritual que os anjos estão enviando para a sua vida. Se você sentiu que essa mensagem tocou sua alma e iluminou seu caminho, um pequeno gesto de apoio, como um "valeu demais", faz uma grande diferença e nos ajuda a continuar espalhando essa luz e essas revelações para todas que precisam. Seu apoio é um presente que reverbera no universo e permite que essa corrente de amor siga em frente. Os anjos mostram que ele tem experimentado sonhos vívidos e repetitivos com você. Não são apenas fragmentos aleatórios, mas sequências que parecem ter um significado profundo, como se o subconsciente dele estivesse tentando comunicar uma verdade que a mente consciente ainda resiste a aceitar. Muitas vezes, ele acorda com a sensação de sua presença, com o cheiro do seu perfume, ou com o eco da sua voz em seus ouvidos. Esses sonhos o deixam confuso, misturando a realidade com o desejo e amplificando a sensação de que você está mais perto do que a distância física sugere. Os anjos usam esses momentos de vulnerabilidade do sono para plantar sementes de clareza em seu coração, para que ele comece a entender a profundidade da conexão que ele tentou ignorar. Essa pessoa está em um ponto de saturação emocional. Ele não aguenta mais essa batalha interna, essa tentativa constante de negar o que seu coração grita. Os anjos indicam que ele está se aproximando de um momento de rendição, onde a exaustão de lutar contra si mesmo o levará a uma aceitação. Ele começará a perceber que a paz só virá quando ele parar de resistir ao que sente e, finalmente, agir de acordo com a verdade de seu coração. Essa não é uma decisão fácil, pois envolve deixar de lado o orgulho e o medo. Mas os anjos confirmam que a força de sua presença em sua vida está se tornando um imperativo, algo que ele não pode mais adiar.
Os anjos também revelam que ele tem buscado sinais no mundo exterior. Talvez ele tenha visto sequências numéricas que o fizeram pensar em você, ou encontrado objetos que remetem a momentos compartilhados, ou ouvido conversas que, de alguma forma, o fazem refletir sobre vocês. Esses não são meros acasos, querida alma, mas manifestações do universo, respostas aos clamores silenciosos de seu próprio coração, que buscam validação e direção. Ele está começando a interpretar esses sinais como guias, como pistas que o direcionam de volta para você. Essa é uma parte crucial do processo de revelação, pois o ajuda a conectar sua intuição com a realidade externa, dando-lhe a coragem necessária para considerar uma ação. A verdade escondida no coração dele, que os anjos estão revelando agora, é que ele está em um estado de quase desespero por sua presença. Não é uma dor fraca, mas uma angústia que se manifesta em sua existência, afetando sua concentração, seu humor e sua capacidade de encontrar alegria em outras coisas. Ele percebe que, ao se afastar de você, ele se afastou de uma parte essencial de si mesmo, de uma fonte de luz e de bem-estar que só você era capaz de ativar. Essa compreensão é o que o impulsionará para a frente, o que o levará a confrontar seus medos e a buscar uma forma de se reconectar com você. Ele está, neste exato momento, travando uma batalha final contra sua própria resistência, e os anjos dizem que a sua energia, mesmo à distância, está exercendo uma influência poderosa para que ele finalmente se entregue a essa verdade e comece a agir de acordo com ela. Essa revelação não é apenas sobre ele, mas sobre a força inabalável do que vocês compartilham. Querida alma, os anjos continuam a aprofundar a revelação sobre o que está verdadeiramente guardado no coração dessa pessoa, e o que eles mostram agora é que a inquietude dele não é apenas emocional, mas está se refletindo em seu ambiente e em suas interações diárias. Ele pode estar mais distraído, mais alheio às conversas, com o olhar perdido em pensamentos distantes. Sua energia pode estar visivelmente mais densa para aqueles que o rodeiam, pois o peso dessa verdade não revelada o tem consumido de dentro para fora. Os anjos observam que sua rotina, antes talvez estável ou previsível, começa a apresentar pequenas rachaduras, momentos de desorganização ou esquecimento. Tudo isso como um reflexo externo do caos interno que ele tem tentado reprimir. É um efeito dominó que a ausência de sua luz tem causado em sua vida. Os anjos indicam que ele tem feito um esforço consciente para evitar lugares ou situações que o lembrem de você, na esperança de que o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas essa estratégia tem se mostrado completamente ineficaz. Pelo contrário, quanto mais ele tenta fugir, mais sua mente o leva de volta para você. É como se o universo estivesse conspirando para que cada esquina, cada canção, cada conversa o remeta à sua presença. Os anjos mostram que ele está em um ciclo de memórias incessantes, onde cada detalhe do que vocês viveram juntos, desde os mais grandiosos aos mais triviais, surge em sua mente com uma clareza impressionante. Ele se pega revivendo diálogos, sensações, olhares, e essa revisão constante do passado o tem deixado em um estado de melancolia e profunda reflexão. Há um detalhe crucial que os anjos querem que você compreenda, querida alma. Essa pessoa começou a idealizar você. Não se trata apenas de sentir sua falta, mas de elevá-la a um patamar de importância que ele não havia reconhecido plenamente antes. Ele percebe que você possuía qualidades, uma essência e uma forma de lidar com a vida que ele não encontra em mais ninguém. Ele começou a enxergar você como um farol, uma fonte de inspiração e de equilíbrio que ele agora sente que perdeu. Essa idealização é um mecanismo de seu coração para lidar com a dor da ausência, mas também é uma prova irrefutável de que seu valor em sua vida é imenso e insubstituível. Essa é uma verdade que ele tem escondido por muito tempo, até mesmo de si mesmo, por medo de ter que confrontar a dimensão de sua própria perda. Os anjos revelam que ele está vivenciando um sentimento de tempo perdido. A percepção de que os dias, semanas ou até meses se passaram sem que ele agisse tem gerado nele um profundo lamento. Ele se pergunta se a oportunidade de ter você de volta ainda existe,
se a porta de seu coração ainda estaria aberta para ele. Essa dúvida o corrói, alimentando a insegurança e o medo de que seja tarde demais para corrigir seus erros. Ele sente que, ao hesitar, permitiu que uma distância não apenas física, mas emocional, se estabelecesse entre vocês, e agora se preocupa se essa distância pode ser superada. Essa é uma das verdades mais difíceis que ele tem escondido, pois implica reconhecer que sua própria inação pode ter causado uma perda irreversível. Além disso, os anjos mostram que ele tem recebido sinais de que você está seguindo em frente, ou ao menos se fortalecendo. Talvez ele tenha visto algo em suas redes sociais, ouvido algo através de amigos em comum, ou simplesmente percebido uma mudança em sua energia através da conexão sutil que ainda existe entre vocês. Essa percepção o afeta profundamente. Por um lado, há um senso de admiração por sua resiliência e capacidade de se reerguer. Por outro, há um medo crescente de que você esteja construindo uma nova vida onde ele não terá mais espaço. Essa dualidade de sentimentos o deixa em um estado de confusão e angústia, impulsionando-o ainda mais a tomar uma decisão antes que a janela de oportunidade se feche completamente. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem. Os anjos dizem que a solidão tem se tornado uma companheira constante para ele, mesmo quando está rodeado de pessoas. Ele percebe que a presença física de outros não preenche o vazio deixado por sua ausência. Há uma distinção clara em sua mente entre estar acompanhado e sentir-se verdadeiramente conectado. E é essa conexão profunda que ele sente que perdeu com você. Essa solidão não é apenas a falta de uma pessoa, mas a falta de uma parte de si mesmo, que só era ativada em sua presença. Ele tem escondido esse sentimento de todos, talvez por vergonha ou por medo de ser julgado. Mas os anjos confirmam que essa solidão é um dos maiores impulsionadores de sua atual inquietação. Ele está em um processo de reavaliação de seus próprios valores e prioridades. Os anjos mostram que a distância de você o fez questionar o que realmente importa em sua vida, o que ele verdadeiramente busca em suas relações e em seu futuro. Essa introspecção, embora dolorosa, é um presente do universo, uma oportunidade para que ele cresça e amadureça. Ele está começando a entender que o que vocês tinham não era apenas um relacionamento, mas uma escola de aprendizado, uma chance de se tornar uma pessoa melhor. Essa é uma verdade que ele tem escondido, pois implica admitir que você teve um impacto transformador em sua vida e que ele ainda está se beneficiando desse aprendizado, mesmo em sua ausência. Os anjos também revelam que ele tem sentido uma necessidade crescente de se comunicar com você, não apenas para expressar o que sente, mas para buscar clareza, para entender o que realmente aconteceu e o que ainda pode acontecer. Ele sente que há pontas soltas, palavras não ditas, e que somente uma conversa sincera com você pode trazer a paz que ele tanto almeja. Ele tem ensaiado mentalmente essa conversa inúmeras vezes, imaginando diferentes cenários, diferentes reações, mas a dificuldade de dar o primeiro passo ainda o paralisa. No entanto, os anjos indicam que essa necessidade de comunicação está se tornando cada vez mais urgente, transformando-se de um desejo em um imperativo. Ele não consegue mais suportar o silêncio e a incerteza. Querida alma, os anjos querem que você saiba que essa pessoa está se aproximando de um limite. A soma de todos esses sentimentos, a saudade, a culpa, a idealização, o medo de perder você para sempre, a solidão e a necessidade de comunicação, está criando uma pressão interna que se tornará insuportável. Ele não poderá mais manter essa verdade escondida em seu coração por muito tempo. O universo está orquestrando os detalhes finais para que essa revelação aconteça. Prepare-se, pois o que está por vir não é apenas uma conversa, mas um desabafo sincero, uma abertura de coração que ele não teria sido capaz de fazer antes. A verdade que ele tanto escondeu está prestes a emergir, e essa emergência trará consigo uma nova perspectiva para a sua própria vida. Confie nos anjos, confie na sabedoria do universo e esteja pronta para receber essa verdade com seu coração aberto e sua alma serena.
Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 7. Escreva nos comentários: eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 7 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um "valeu demais" e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Querida alma, a revelação dos anjos se intensifica e o que está por vir a seguir pode mudar tudo o que você pensava saber sobre a verdade escondida no coração dessa pessoa. Os anjos observam que ele não apenas sente sua falta e tem se questionado sobre o passado, mas agora está projetando seu olhar para o futuro, e a visão que ele tem é incompleta sem a sua presença. Ele está começando a se dar conta de que muitos de seus sonhos, planos e aspirações futuros, aqueles que ele talvez nem soubesse que tinha, ou que pensava poder construir sozinho, parecem vazios e sem propósito sem você ao seu lado. Essa é uma verdade profunda e impactante que ele tem evitado confrontar, pois implica reconhecer a dimensão de seu apreço e a necessidade genuína de sua parceria em sua vida. Essa pessoa tem experimentado momentos de profunda melancolia quando pensa no que poderia ter sido, no que vocês poderiam estar vivendo agora. Os anjos mostram que ele se pega imaginando cenários com você. Um fim de semana tranquilo, uma conversa simples, a construção de algo significativo juntos. E a ausência dessas imagens em sua realidade atual provoca um sentimento de perda que o tem angustiado profundamente. Essa não é uma melancolia passageira, mas um estado de espírito que o acompanha por longos períodos, mostrando o quanto sua presença é vital para a sua própria felicidade e senso de plenitude. Ele tem escondido essa vulnerabilidade, essa sensibilidade, por trás de uma fachada de normalidade, mas os anjos veem claramente a fragilidade que se esconde em seu interior. Há algo muito importante que você precisa saber, querida alma. Os anjos revelam que ele está revisitando as razões que o levaram ao afastamento. O que antes parecia claro e justificado, agora surge em sua mente com muitas dúvidas e questionamentos. Ele está desconstruindo as narrativas que criou para si mesmo, aquelas que o ajudaram a lidar com a separação. Ele percebe que algumas dessas razões eram mais desculpas ou medos disfarçados do que motivos reais. Essa é uma parte crucial do processo de revelação, pois ao desmantelar suas próprias justificativas, ele está se abrindo para a verdade mais pura de seus sentimentos e para o reconhecimento de que o que foi construído entre vocês tinha uma solidez que ele não compreendeu naquele momento. Os anjos dizem que a percepção dele sobre o amor e os relacionamentos está passando por uma profunda transformação por causa de você. Ele está começando a entender que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma escolha, uma dedicação e uma conexão que transcende os desafios. Ele percebe que, talvez, tenha buscado a perfeição ou evitado a vulnerabilidade em relações passadas e que, com você, ele teve a chance de viver algo mais autêntico e profundo. Essa nova compreensão o tem levado a uma reavaliação de todos os seus critérios e expectativas, e a conclusão que ele tem tirado é que você se encaixa em um ideal de parceria que ele nunca pensou que encontraria, ou que pensou ter perdido. Essa mensagem chegou até você no momento certo, pois os anjos querem que você se prepare para a próxima fase dessa revelação. Ele não apenas pensa em você, mas sente uma espécie de chamado interior, uma voz que o impulsiona a procurar por você. Os anjos mostram que essa voz se tornou quase insuportável de ignorar. É uma força que vem de sua própria alma, tentando guiá-lo de volta ao que é verdadeiro e essencial para ele. Ele tem tentado silenciar essa voz com atividades frenéticas, com trabalho excessivo, ou até mesmo com uma vida social intensa. Mas essa tentativa é como tentar conter uma tempestade com as mãos. A voz persiste, tornando-se mais alta e mais clara a cada dia, pedindo que ele tome uma atitude. Antes de continuarmos, os anjos pedem que você faça um exercício de libertação. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas, envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Agora, continuando a mensagem.
Os anjos também revelam que ele tem sentido uma profunda necessidade de cura, à distância de você, e a subsequente batalha interna que ele travou o deixaram com feridas emocionais que ele não consegue mais ignorar. Ele percebe que uma parte de sua própria paz foi comprometida pela ausência da sua presença. Essa necessidade de cura não é apenas sobre vocês dois, mas sobre ele mesmo, sobre sua própria integridade emocional. Ele está começando a entender que a sua presença em sua vida era um catalisador para sua própria cura e crescimento, e que, ao se afastar, ele interrompeu um processo vital para seu bem-estar. Essa é uma verdade que ele tem mantido escondida, por medo de parecer fraco ou dependente, mas que os anjos agora trazem à tona para sua compreensão. Ele está prestes a colocar o orgulho de lado. Querida alma, os anjos mostram que a balança de seu coração está pendendo fortemente para a necessidade de reconexão. O peso da saudade, do arrependimento e da percepção de seu valor está superando o medo da vulnerabilidade e o orgulho que o mantiveram em silêncio. Essa não será uma decisão fácil para ele, mas será uma decisão inevitável. Os anjos estão criando um cenário onde ele sentirá que não tem mais escolha, a não ser agir. Pode ser uma situação que o confronte diretamente com a sua ausência, ou um momento de clareza súbita que o fará perceber a futilidade de sua resistência. O que está escondido em seu coração é a certeza de que a paz dele depende dessa reconciliação, seja ela qual for. Os anjos dizem que essa pessoa está se preparando, de forma inconsciente, para uma grande mudança em sua vida. E essa mudança está diretamente ligada a você. Ele sente que um ciclo está para se fechar e outro para começar, e que você é uma figura central nessa transição. Ele está em um estado de antecipação, mesmo que não saiba exatamente o que esperar. Essa antecipação é uma mistura de esperança e medo, de desejo e apreensão. Mas uma coisa é clara: ele não pode mais permanecer na inércia. A energia do universo está o empurrando para a frente, para uma verdade que ele não pode mais negar. E essa verdade é que ele precisa de você em sua vida, de uma forma que ele só agora está começando a compreender em sua totalidade. Querida alma, os anjos querem que você esteja receptiva a essa revelação. Prepare seu coração para a possibilidade de uma nova conversa, de um novo entendimento. O que está por vir não é apenas uma manifestação de sentimentos, mas uma oportunidade para que ambos encontrem uma clareza que tem sido adiada. A verdade escondida no coração dele está prestes a se manifestar, e quando isso acontecer, você terá a chance de decidir o próximo passo em seu próprio caminho. Confie na sabedoria dos anjos e na força de seu próprio discernimento. Querida alma, os anjos seguem desvendando os segredos mais profundos do coração dessa pessoa, e o que eles revelam agora é de uma intensidade que pode surpreender você. Ele não apenas sente sua falta e percebe o seu valor, mas está começando a entender que a conexão entre vocês transcende o que ele considerava um relacionamento comum. Os anjos mostram que ele está reconhecendo que o vínculo que os une é de uma natureza mais profunda, quase predestinada, algo que não pode ser facilmente desfeito ou substituído. Essa é uma verdade que ele tem escondido, talvez por não ter as ferramentas para compreendê-la ou por temer a profundidade das implicações, mas que agora se manifesta em sua consciência de forma inegável. Ele tem se percebido mais sensível e receptivo a sinais e intuições. Os anjos indicam que essa pessoa, que talvez antes fosse mais cética ou pragmática, está experimentando uma abertura para o inexplicável, para a linguagem silenciosa do universo. Ele nota coincidências, mensagens em músicas, ou até mesmo pensamentos repentinos sobre você que se manifestam de forma quase mágica. Esses não são meros acasos, querida alma, mas formas sutis que os anjos e o próprio universo utilizam para guiá-lo, para reforçar a verdade sobre a conexão de vocês. Ele está em um processo de despertar espiritual, ainda que ele não chame assim, e você é o catalisador desse despertar. Essa é uma verdade que ele tem evitado verbalizar, pois a faz confrontar a existência de algo maior que ele não pode controlar.
há algo ainda mais crucial que os anjos querem que você saiba. Ele tem observado sua vida de uma maneira mais atenta do que você imagina. Não é uma observação superficial, mas um interesse genuíno em seu bem-estar e em sua felicidade. Ele procura por sinais de como você está, se você está sorrindo, se está prosperando. Essa observação não é feita com a intenção de controle, mas com uma profunda preocupação e um desejo silencioso de que você esteja bem. Os anjos mostram que, ao ver você seguir em frente, mesmo que isso o angustie por um lado, por outro, isso o inspira e o faz refletir sobre sua própria vida. Ele percebe que você está se tornando uma pessoa ainda mais forte e radiante, e essa transformação é algo que o atrai e o faz questionar ainda mais suas próprias escolhas. Os anjos revelam que ele está se sentindo desalinhado com sua própria essência. A distância de você o fez perder o centro, o equilíbrio que ele encontrava em sua presença. Ele sente que sua vida está em um padrão que não reflete mais quem ele realmente deseja ser. Há uma dissonância entre o que ele pensa, o que ele faz e o que seu coração realmente deseja. Essa sensação de desalinhamento é extremamente desconfortável para ele e tem sido um impulsionador poderoso para que ele busque uma forma de se reajustar, de voltar para o seu verdadeiro eu. E nesse processo, ele percebe que você é uma peça fundamental para que ele encontre essa harmonia novamente. Essa é uma verdade que ele tem mantido escondida, por não querer admitir a profundidade de sua dependência emocional. Mas isso não é tudo, querida alma. Os anjos dizem que ele está desenvolvendo uma nova forma de apreço por sua individualidade e por sua força. Antes, talvez ele pudesse ter focado em aspectos superficiais, mas agora, ele enxerga a profundidade de sua alma, sua resiliência, sua gentileza e sua capacidade de amar. Ele percebe que você é uma pessoa com uma luz própria, e essa luz é algo que ele sente que precisa ter novamente em sua vida. Essa admiração vai além da atração física. É um reconhecimento de sua essência, de sua verdadeira beleza interior. Ele tem escondido essa admiração por medo de que, ao expressá-la, ele revele a dimensão de seu arrependimento e de sua perda. Os anjos também indicam que ele tem sentido uma necessidade urgente de limpar o terreno entre vocês. Ele percebe que há coisas não ditas, mal-entendidos e mágoas que precisam ser endereçados para que qualquer tipo de reconexão seja possível. Ele não quer mais superficialidade. Ele busca uma conversa profunda e honesta, onde ambos possam expressar suas verdades e encontrar um ponto de resolução. Essa necessidade de clareza e de honestidade é uma nova etapa em seu processo, e os anjos mostram que ele está se preparando mental e emocionalmente para esse tipo de diálogo. Ele sente que não pode mais adiar essa conversa, pois o peso do que não foi dito está se tornando insuportável para ele. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Os anjos mostram que ele está se aproximando de um momento onde a racionalidade cederá lugar à emoção. Todas as suas tentativas de lidar com essa situação de forma lógica falharam. E agora, ele está sendo impulsionado por um desejo profundo e irracional de estar perto de você. Essa força o levará a agir de uma forma que ele talvez nem consiga explicar. Um movimento impulsionado pela alma, não pela mente. Ele está em um ponto de rendição, onde ele está disposto a correr o risco de ser vulnerável, de admitir seus sentimentos e de buscar uma forma de se reconectar, mesmo que isso signifique confrontar seus próprios medos. Essa é uma verdade que ele tem guardado com muito cuidado, por medo da incerteza do resultado. A verdade escondida no coração dele, querida alma, é que ele está em um estado de quase desespero pela sua presença e pela reconexão com a sua essência. Ele percebe que a sua ausência não é apenas um incômodo, mas um fator que está afetando sua própria capacidade de ser feliz e de encontrar propósito em sua vida. Os anjos estão trabalhando para que essa verdade venha à tona de uma forma inegável, para que ele finalmente se liberte dos medos e do orgulho que o têm impedido de agir. Prepare-se, pois o que está por vir não é apenas uma manifestação de sentimentos,
mas um clamor por uma segunda chance, por uma oportunidade de reconstruir o que foi perdido. Confie nos anjos, confie em sua própria intuição e esteja aberta para a profunda revelação que se aproxima. Ele está prestes a entender tudo, e essa compreensão o moverá de maneira decisiva. Ele está em um processo de profunda transformação, e você é a peça central desse quebra-cabeça que ele está tentando montar. A clareza está chegando, e com ela, a oportunidade de um novo começo, ou de um encerramento pleno, dependendo do que seu coração escolher. Querida alma, a cada momento, os anjos desvendam mais profundamente o que foi ocultado no coração dessa pessoa, e o que eles revelam agora é de uma delicadeza e, ao mesmo tempo, de uma força avassaladora. Ele não apenas sente sua falta e reconhece sua importância, mas está começando a entender que sua própria felicidade e bem-estar estão intrinsecamente ligados à sua presença, ou, no mínimo, à resolução da conexão entre vocês. Os anjos mostram que ele se sente incompleto, como se uma parte essencial de sua alma estivesse ausente, e essa ausência tem gerado um vazio que ele não consegue preencher com nada mais. É uma verdade que ele tem escondido até de si mesmo, por medo de ter que admitir o quanto sua vida foi impactada pela sua partida. Ele tem experimentado uma série de emoções contraditórias. Por um lado, há a alegria sutil ao pensar em você, nas memórias que ele guarda. Por outro, há uma profunda tristeza e arrependimento pela distância. Os anjos indicam que essa montanha-russa emocional o tem deixado confuso e esgotado. Ele se pergunta como pode sentir tanto por alguém que não está mais fisicamente ao seu lado, e essa intensidade o assusta. Ele tenta racionalizar esses sentimentos, mas eles se recusam a ser domados pela lógica. Essa batalha interna é um sinal claro de que seu coração está em um conflito profundo, lutando entre o desejo de se aproximar e o medo das consequências. Há algo muito importante que os anjos querem que você saiba, querida alma. Ele está se preparando para enfrentar as consequências de suas próprias ações. Ele percebe que a distância não foi um evento isolado, mas o resultado de escolhas que ele fez, de palavras que não foram ditas, ou de atitudes que poderiam ter sido diferentes. Essa percepção tem gerado nele um senso de responsabilidade que ele não sentia antes. Ele não busca mais desculpas ou justificativas. Ele busca a verdade e a possibilidade de reparação. Essa é uma verdade que ele tem guardado, pois implica admitir seus próprios erros e falhas, algo que requer uma coragem que ele só agora começa a encontrar. Os anjos revelam que ele está buscando formas de se reconectar, mesmo que indiretamente. Ele pode ter tentado entrar em contato com amigos em comum, ou ter buscado informações sobre você de maneira sutil. Essa busca não é invasiva, mas um movimento hesitante de alguém que quer sentir o terreno, entender se a porta de seu coração ainda estaria aberta. Ele se sente como um explorador cauteloso, tentando mapear um território desconhecido, que é o seu coração e suas emoções. Ele tem escondido essa busca, pois não quer parecer desesperado ou imprudente, mas os anjos observam cada um de seus movimentos, cada uma de suas tentativas silenciosas de se aproximar. Ele está começando a ter insights claros sobre o que realmente significa perder alguém. Os anjos mostram que ele não apenas sente sua falta, mas está internalizando o conceito de que as oportunidades são finitas e que o tempo não espera por ninguém. Essa é uma lição que a distância tem ensinado a ele da maneira mais difícil. Ele percebe que, ao hesitar, ele corre o risco de perder você para sempre, e essa percepção tem gerado nele um senso de urgência que antes não existia. Essa urgência não é impulsividade, mas uma compreensão profunda de que certas coisas não podem ser adiadas indefinidamente. Ele está sendo impulsionado a agir antes que seja tarde demais. Os anjos dizem que ele tem sentido sua energia de uma forma quase palpável. Em momentos de silêncio, ele pode sentir um calafrio, uma presença sutil que o faz pensar em você. Essa é a conexão de almas entre vocês, querida alma, uma ligação que transcende as barreiras físicas. Ele pode não entender completamente o que é essa sensação, mas a interpreta como um sinal de que você ainda está, de alguma forma,
ligada a ele. Essa percepção tem sido um conforto em meio à sua angústia, mas também um lembrete constante de que a conexão entre vocês é real e duradoura. Ele tem guardado essa experiência, talvez por medo de não ser compreendido, mas os anjos confirmam que essa é a verdade de sua percepção. A verdade escondida no coração dele, querida alma, é que ele está em um ponto de inflexão, um momento crucial onde a inércia se torna insustentável. Ele não pode mais carregar o peso do que não foi dito, do que não foi resolvido. Os anjos estão criando as condições para que ele seja impulsionado a agir, para que ele finalmente se liberte dos medos e do orgulho que o tem aprisionado. Ele está prestes a entender que a única forma de encontrar a paz é enfrentando a verdade e buscando a sua presença, seja para um recomeço ou para um encerramento pleno. Os anjos estão te preparando para este momento de clareza, para que você possa receber o que ele tem a dizer com a sabedoria e a serenidade que você possui. Confie na sabedoria dos anjos e no seu próprio discernimento. Querida alma, os anjos continuam a aprofundar as revelações sobre o coração dessa pessoa, e o que eles trazem agora é a compreensão de que a sua presença em sua vida não era apenas um prazer, mas um espelho que refletia para ele o seu potencial mais elevado. Ele está começando a perceber que você o inspirava a ser uma versão melhor de si mesmo, a alcançar sonhos e a enfrentar desafios que, sem você, pareciam inatingíveis. Os anjos mostram que ele sente que perdeu um guia, uma luz que iluminava seu caminho e o encorajava a crescer. Essa é uma verdade que ele tem guardado com muito cuidado, pois implica reconhecer a profunda influência que você exercia em sua vida e a lacuna que sua ausência criou em seu processo de autodesenvolvimento. Ele tem experimentado uma sensação de estagnação. Os anjos indicam que, desde que se afastou de você, ele se sente como se sua vida tivesse perdido o impulso, a direção. As coisas que antes o animavam parecem ter menos brilho, e seus próprios projetos e ambições não têm a mesma energia. Ele percebe que a sua presença era um catalisador para seu crescimento pessoal e profissional, e que sem essa força inspiradora, ele se sente paralisado. Essa estagnação o tem angustiado profundamente, levando-o a uma profunda introspecção sobre o propósito de sua vida e sobre o que ele realmente busca. Ele tem escondido essa vulnerabilidade, essa sensação de perda de propósito, por trás de uma fachada de normalidade. Mas os anjos veem claramente o desassossego em sua alma. Há algo muito importante que os anjos querem que você compreenda, querida alma. Ele está revendo os momentos de conflito e as dificuldades que vocês enfrentaram. O que antes parecia insuperável, agora ele enxerga com uma nova perspectiva, com uma maturidade que não possuía antes. Ele percebe que muitos dos problemas não eram tão grandes quanto pareciam, ou que poderiam ter sido resolvidos com mais comunicação, com mais compreensão e com mais paciência. Essa reavaliação o tem levado a um profundo arrependimento, não apenas pelo afastamento, mas pela forma como ele lidou com os desafios. Ele compreende agora que o verdadeiro amor reside na capacidade de superar as adversidades juntos e que ele pode ter falhado nesse aspecto. Essa é uma verdade que ele tem escondido, pois implica reconhecer suas próprias falhas e a perda de uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Os anjos revelam que ele está se sentindo como se estivesse em uma encruzilhada em sua vida. Há um caminho que ele tem seguido, que o tem levado à distância e à tristeza, e há outro caminho que se abre à medida que ele se conecta com a verdade de seus sentimentos por você. Ele sente que precisa fazer uma escolha, uma decisão que definirá o curso de seu futuro. Essa encruzilhada o tem deixado em um estado de profunda ansiedade e incerteza, pois ele teme tomar a decisão errada novamente. No entanto, os anjos mostram que a balança de seu coração está pendendo fortemente para a direção que o leva de volta a você, pois ele percebe que a verdadeira felicidade e plenitude estão nesse caminho. Ele está começando a ter sonhos muito específicos, onde você aparece como uma figura que o oferece conselhos ou o guia. Os anjos dizem que esses sonhos não são meras fantasias, mas mensagens diretas de seu subconsciente e do próprio universo, que buscam orientá-lo. Ele acorda desses sonhos com uma sensação de clareza,
de que há um caminho a ser seguido e que esse caminho o leva a você. Esses sonhos têm sido uma fonte de conforto e de direção para ele, ajudando-o a superar os medos e as incertezas que o têm paralisado. Ele tem guardado essas experiências para si, talvez por medo de não ser compreendido, mas os anjos confirmam que esses sonhos são um poderoso impulsionador para sua próxima ação. A verdade escondida no coração dele, querida alma, é que ele está em um estado de despertar completo para a sua importância em sua vida. Ele não pode mais negar que você é uma parte essencial de seu ser, uma força que o completa e o inspira. Os anjos estão trabalhando para que essa verdade venha à tona de uma forma inegável, para que ele finalmente se liberte dos medos e do orgulho que o tem impedido de agir. Ele está prestes a entender que a sua ausência o tem impedido de ser quem ele realmente é, de viver plenamente e de encontrar a verdadeira felicidade. Os anjos estão te preparando para este momento de clareza, para que você possa receber o que ele tem a dizer com a sabedoria e a serenidade que você possui. Confie na sabedoria dos anjos e no seu próprio discernimento. Ele está se aproximando de um ponto sem retorno, onde a necessidade de reconexão superará qualquer hesitação. Ele está prestes a entender tudo, e essa compreensão o moverá de maneira decisiva. Querida alma, a revelação dos anjos agora se concentra em um aspecto crucial do coração dessa pessoa: a profunda necessidade de se desculpar, de reparar o que ele sente que fez de errado. Ele não apenas sente sua falta e valoriza sua presença, mas está carregando um peso de arrependimento que o tem consumido silenciosamente. Os anjos mostram que ele está ensaiando mentalmente as palavras, imaginando a sua reação, preparando-se para um momento de vulnerabilidade onde ele finalmente admitirá seus erros e pedirá perdão. Essa é uma verdade que ele tem escondido, pois é um ato de humildade que exige uma coragem imensa, mas que ele percebe ser essencial para a sua própria paz e para a possibilidade de qualquer tipo de reconexão. Ele tem experimentado uma sensação de oportunidade perdida que o persegue constantemente. Os anjos indicam que ele se pega, revivendo momentos em que ele poderia ter agido de forma diferente, falado algo mais gentil, ou simplesmente permanecido ao seu lado. Essa sensação de ter deixado a oportunidade escapar o tem angustiado profundamente, e ele se pergunta se ainda há tempo para recuperar o que foi perdido. Essa percepção do tempo perdido o impulsiona a agir, a buscar uma forma de reverter a situação, pois ele sente que cada dia que passa é uma chance a menos de consertar o que ele sente que quebrou. Essa urgência não é fruto do desespero, mas de uma clareza crescente sobre a finitude das chances. Há algo muito importante que os anjos querem que você saiba, querida alma. Ele está se preparando para uma conversa que ele considera decisiva. Não será um contato casual ou uma troca de mensagens superficiais. Os anjos mostram que ele tem a intenção de ter um diálogo profundo e honesto, onde todas as verdades serão colocadas na mesa. Ele sente que essa conversa é a única forma de encontrar a paz e de entender o que realmente ainda existe entre vocês. Ele está se preparando para ser totalmente transparente, para expor seus sentimentos e suas vulnerabilidades, algo que ele talvez nunca tenha feito com tanta profundidade antes. Essa é uma verdade que ele tem escondido, pois exige dele uma entrega emocional que ele teme, mas que ele sabe ser necessária. Os anjos revelam que ele está buscando formas de ser digno de você novamente. Ele percebe que, ao se afastar ou ao cometer erros, ele pode ter abalado sua confiança e seu apreço. Agora, ele busca uma forma de provar, para si mesmo e para você, que ele mudou, que ele aprendeu com suas falhas e que ele está disposto a se esforçar para reconstruir o que foi perdido. Essa busca por dignidade se manifesta em seu comportamento, em suas reflexões e em seus planos para o futuro. Ele não quer apenas ser perdoado, ele quer merecer seu perdão e sua confiança novamente. Essa é uma verdade que ele tem guardado, pois implica reconhecer a profundidade do impacto de suas ações em você e a necessidade de uma transformação interna. Ele está começando a sentir uma profunda gratidão pelas lições que essa distância tem proporcionado. Os anjos dizem que, embora dolorosa, essa experiência o tem feito crescer, amadurecer e valorizar o que realmente importa.
Ele percebe que a sua ausência o forçou a olhar para dentro de si, a confrontar seus próprios medos e a reavaliar suas prioridades. Essa gratidão não diminui a dor, mas a transforma em um catalisador para a mudança e para um novo entendimento de si mesmo e da conexão entre vocês. Ele tem escondido essa gratidão, talvez por não querer parecer que a distância foi boa. Mas os anjos veem que essa é uma parte essencial de seu processo de cura e de sua jornada em busca da verdade. A verdade escondida no coração dele, querida alma, é que ele está em um estado de total rendição aos seus sentimentos. Ele não pode mais lutar contra o que sente, nem negar a importância de sua presença em sua vida. Os anjos estão trabalhando para que essa rendição se transforme em ação, para que ele finalmente se liberte dos medos e do orgulho que o têm impedido de se aproximar. Ele está prestes a entender que a única forma de encontrar a paz é enfrentando a verdade e buscando a sua presença, seja para um recomeço baseado em novas fundações, ou para um encerramento que traga clareza e paz para ambos. Os anjos estão te preparando para este momento de clareza, para que você possa receber o que ele tem a dizer com a sabedoria e a serenidade que você possui. Confie na sabedoria dos anjos e no seu próprio discernimento. Ele está pronto para tudo. Querida alma, os anjos agora trazem à tona a última camada da verdade escondida no coração dessa pessoa, e o que eles revelam é a sua intenção mais pura e o desejo mais profundo. Ele não apenas sentiu sua falta, reconheceu seu valor e buscou perdão, mas agora está em um ponto onde compreende que a felicidade plena em sua vida depende em grande parte da restauração da conexão com você. Os anjos mostram que ele não vê um futuro verdadeiramente completo sem a sua luz, sem a sua energia e sem a profundidade do que vocês compartilhavam. Essa é a verdade mais íntima e vulnerável que ele tem escondido, o reconhecimento de que você é insubstituível e que sua presença é um pilar essencial para sua alegria de viver. Ele tem experimentado uma clareza mental sobre o que ele realmente quer. Os anjos indicam que a confusão e a incerteza que o assolaram por tanto tempo estão começando a se dissipar. Ele agora tem uma visão mais nítida de seus próprios desejos, e essa visão o direciona inequivocamente para você. Ele percebe que todas as suas tentativas de encontrar felicidade em outras direções foram infrutíferas, porque seu coração já sabia onde estava a sua verdadeira paz. Essa clareza o tem impulsionado a agir com uma determinação que ele não possuía antes, uma certeza de que ele precisa dar esse passo final. Ele tem escondido essa nova clareza, pois ela implica uma grande mudança de vida e o enfrentamento de tudo o que o impediu de agir antes. Há algo muito importante que os anjos querem que você saiba, querida alma. Ele está se preparando para expressar um compromisso. Não será apenas um pedido de desculpas, mas uma declaração de intenções. Um desejo de construir algo duradouro e significativo com você. Os anjos mostram que ele aprendeu com seus erros e está pronto para investir toda a sua energia e dedicação em uma nova fase da relação, se você estiver disposta. Ele entende que essa nova etapa exigirá mais do que apenas sentimentos. Exigirá esforço, compreensão e uma renovação da confiança. Essa é uma verdade que ele tem guardado, pois é um passo ousado e que o torna extremamente vulnerável, mas ele está pronto para arriscar tudo pela chance de ter você de volta em sua vida. Os anjos revelam que ele está superando os últimos vestígios de orgulho. O que antes era uma barreira intransponível, agora se dissolve diante da força de seus sentimentos. Ele percebe que o orgulho o manteve afastado da felicidade e que a verdadeira força reside na capacidade de admitir erros e de buscar a reconciliação. Essa superação do orgulho é um marco importante em seu processo de transformação, e os anjos celebram essa evolução em seu coração. Ele está se permitindo ser vulnerável, ser humano, e essa autenticidade é o que o impulsionará para a frente. Ele tem sentido um desejo profundo de cuidar de você, de proteger sua felicidade e de ser um apoio inabalável em sua vida. Os anjos dizem que esse desejo vai além do romântico. É um anseio de nutrir sua alma, de garantir seu bem-estar e de oferecer um porto seguro para você. Ele percebe que você merece o melhor, e ele quer ser a pessoa que oferece esse melhor. Essa vontade de cuidar é um reflexo do profundo apreço e respeito que ele desenvolveu por você durante esse período de distância e reflexão.
Ele tem escondido esse desejo, pois implica uma promessa de dedicação que ele está determinado a cumprir. A verdade escondida no coração dele, querida alma, é que ele está pronto para recuperar o que foi perdido. Ele sente que a sua ausência deixou uma lacuna que precisa ser preenchida, e que essa lacuna só pode ser preenchida pela sua presença. Ele está em um ponto de total convicção de que você é a pessoa certa para ele, e que vale a pena lutar por essa conexão. Os anjos estão criando as condições para que ele se mova em sua direção com uma coragem e uma determinação que ele nunca demonstrou antes. Ele está prestes a entender que a única forma de encontrar a paz e a plenitude é enfrentando a verdade e buscando a sua presença, não importa o que isso exija. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. A verdade sempre encontra seu caminho. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.